Oi, gente, meu nome é Sibeli Correia e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o descarte dos resíduos químicos. Antes de nós entrarmos de fato nesse assunto do descarte, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla e ver como esses laboratórios químicos e essas indústrias são vistas perante a sociedade. Não é novidade para ninguém que quando a gente fala de indústria química, laboratório químico e até mesmo da própria química, as pessoas olham com um olhar de julgamento e até mesmo atacam com falas preconceituosas sem nem mesmo entender do que se trata. Mediante isso, a gente deve sim olhar para essa questão do descarte dos resíduos químicos de uma forma mais ampla e de fato se preocupar. Referente a isso, agora eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês como a gente deve proceder de acordo com isso, como a gente deve fazer o descarte de produtos químicos de certa forma. Bom, agora a gente falando de fato sobre os descartes dos resíduos químicos, a gente pode iniciar esse assunto falando um pouco sobre o descarte dos resíduos que podem ser jogados no lixo comum, né? Esses resíduos eles se referem a luvas descartáveis, papéis, em geral materiais de escritórios, né? E materiais descartáveis. Mas além disso, existem alguns produtos químicos que podem ser jogados no lixo comum. Dentre eles estão o ácido nítrico, o ácido lático, os açúcares, o amido, os aminoácidos e sais de ocorrências naturais. Falando também um pouco sobre inorgânicos, nós temos os boratos, os carbonatos, os cloretos, os fluoretos e entre outros, né? Indo nessa mesma linha, ainda existem aqueles que podem ser descartados na pia, né? Mas dentre isso a gente ainda deve tomar alguns cuidados, tá? Porque os compostos que são solúveis em água, né, e têm baixa toxicidade, devem ser diluídos 100 vezes e descartados diretamente na pia sobre água corrente. Mas ainda assim tomando algum cuidado, né? Porque só pode ser descartado de 100 ml ou 100 gramas no mesmo ponto de descarte, tá? Isso no mesmo dia. Porém, ainda tem outros compostos que podem ser descartados diretamente na pia, né? Dentre eles estão os ácidos carboxílicos, os açúcares, as glicerinas, alguns cátions e ânions. Bom, gente, agora a gente parte de uma outra perspectiva, tá? Falando um pouco sobre o descarte dos outros resíduos químicos, tá? Retirando aqueles que a gente pode jogar no próprio lixo comum e tirando aqueles que a gente joga na própria pia. Enfim, todo aquele resíduo que ele é gerado em um laboratório, que ele não pode ser descartado no lixo comum, nem mesmo numa pia, tá? Ele deve passar por alguns certos procedimentos, tá? Antes de ser descartado. Dentre esses procedimentos que a gente deve citar para vocês, é a questão de como ele deve ser armazenado. Esse resíduo ele deve ser armazenado em um pó específico para cada tipo de resíduo, tá? Lembrando que esse frasco ele não pode ter mais de 3/4 da sua capacidade ocupada pelo resíduo. Também não é indicado, né, que você mantenha ácidos e bases próximos no momento do descarte e também não é indicado deixar resíduos químicos dentro de frascos de metal. Outra coisa que a gente também deve lembrar é que não podemos deixar resíduos químicos perto de fonte de calor e nem armazenar esses resíduos dentro de capelas. Também podemos lembrar um pouco sobre os solventes orgânicos, né? Quando a gente fala dessa parte, a gente deve separar os solventes orgânicos entre clorados e não clorados, levando em consideração que os não clorados, né, eles são reutilizados de uma forma bem mais fácil, enquanto os clorados são incinerados no momento do seu descarte. Sendo esses resíduos clorados ou não clorados, eles nunca devem ser jogados, né, descartados em esgotos. Como se trata de solventes, né, é algo menos denso do que a água, pode ocorrer que no momento do descarte, né, após você deixar lá na tubulação, ocorra algum certo tipo de explosão. Agora nós vamos falar do descarte de metais pesados. Esse tipo de resíduo ele requer um tratamento antes de ser descartado, tá? Os procedimentos que são feitos antes desse descarte são procedimentos muito simples. E entre esses procedimentos a gente pode listar 3 procedimentos. O primeiro, que é a precipitação dos metais em pH adequado, tá? O segundo, que é a coprecipitação com hidróxido de ferro. E o terceiro, a dissorção com carvão ativo. O que a gente também pode encaixar, né, nesse assunto é falar um pouco sobre o mercúrio, que é utilizado basicamente em todo o laboratório. O procedimento a ser tomado, né, é fazendo a substituição desses termômetros de mercúrio por termômetros digitais, visando evitar a quebra desse termômetro e expondo as pessoas que utilizam dele do mercúrio.
Bom, gente, com isso a gente percebe, né, o quanto é importante a gente saber os procedimentos corretos referentes ao descarte de produtos químicos, tá? Além disso ser algo que requer muito conhecimento, também é algo que requer muita responsabilidade, até porque a gente não está lidando apenas com nós mesmos, né? A gente está lidando com uma coisa geral, né? Com o meio ambiente em geral, com pessoas em geral. Então, de fato, a gente deve tomar um cuidado específico quando se trata desse descarte de materiais químicos, tá? Bom, gente, tudo que eu tinha para mostrar e para falar para vocês era isso. Então, dessa forma, eu só desejo um muito obrigada.